E aí galera, aqui é o Sérgio, monitor de Física Experimental 1 em 2015, e nesse vídeo eu vou estar apresentando para vocês o procedimento experimental da conservação de energia. Esse experimento consiste basicamente no seguinte: vocês irão medir N vezes o tempo que o planador leva para percorrer uma distância fixa entre dois sensores, ou seja, o tempo de travessia. Depois, vocês vão medir N vezes o tempo que a bandeira desse planador levará para atravessar o sensor final. Esse mesmo procedimento será feito para um total de m distâncias diferentes entre os sensores. Para saber por quantas vezes deverá realizar essas medições, leia o roteiro escrito. A primeira coisa que você deverá fazer é nivelar o trilho, de modo que ele fique na horizontal. Isso significa que quando o soprador for ligado, o planador deverá se manter no mesmo lugar. O nivelamento deverá ser feito em 3 posições do trilho. Para fazer o nivelamento, ligue o soprador de ar e gire o potenciômetro o suficiente para que o planador perca o contato com o trilho. Depois faça os ajustes necessários nos pés do trilho. Após feito isso, vamos para o próximo passo. Meça a massa do planador e a massa do corpo ao qual ele está amarrado. Utilizando um paquímetro, meça o tamanho da bandeira do planador. Aqui temos a montagem do experimento. Temos um corpo suspenso a uma determinada altura, preso ao planador. É importante que a bandeira do planador sempre inicie o movimento da mesma posição com relação ao sensor 1, a fim de que a velocidade inicial seja aproximadamente a mesma para todas as medições. Temos aqui também o cronômetro que fará a contagem dos tempos da travessia do planador, sexta função, e também o tempo da bandeira, segunda função. Exemplo 1. Obtenção de dados para uma distância de 10 cm entre os sensores. Coloque o sensor 2 a 10 cm do sensor 1. Agora, meça o tempo do planador. Faça isso quantas vezes forem necessárias. Após ter encerrado as medições de tempo do planador, meça agora o tempo da bandeira através da segunda função do cronômetro, repetindo tantas vezes forem necessárias. Ao final, você terá o primeiro conjunto de dados: os tempos do planador e os tempos da bandeira para a distância de 10 cm entre os sensores. Exemplo 2. Obtenção de dados para uma distância de 20 cm entre os sensores. Vamos colocar o sensor 2 a 20 cm do sensor 1. Faremos exatamente o que foi feito anteriormente: medir os tempos do planador e da bandeira.
Ao final, você terá o segundo conjunto de dados, os tempos do planador e os tempos da bandeira para a distância de 20 centímetros entre os sensores. Por fim, colete os próximos conjuntos de dados, variando a distância entre os sensores. Os dados que vocês obterão ao final desse experimento serão da seguinte forma. Para a primeira distância entre os sensores, um conjunto de tempos do planador e da bandeira. Para uma segunda distância escolhida, com outro conjunto de medidas de tempo do planador e da bandeira. A mesma coisa para as distâncias seguintes, até a última distância necessária. Serão sobre esses dados e sobre as massas do planador e do peso ligado a ele que serão realizados os cálculos pedidos no roteiro e pelo professor. Como observação, vocês não devem se esquecer que todas essas medidas possuem erro, tanto as distâncias como as medidas de massa e de tempo. Esse então foi o procedimento experimental da conservação de energia. Até o próximo, pessoal!